turminha! Vamos começar a nossa aula de matemática. Nós vamos continuar aqui na unidade 8, que estamos aprendendo sobre o nosso dinheiro, que é o real. Agora faremos a página 66, 67 e 68. Então, por favor, abram o livro na página 66, no Comparação de Valores. Nós temos aí 3 crianças, o Henrique, o Luan e o Pedro. O Henrique, ele tem 2 cédulas, né? Ele tem uma, ou nota, né? Eu chamo a cédula de nota. Ele tem uma nota de 10 e uma nota de 5. Quanto é 10 mais 5, você sabe? Se estiver difícil, eu vou dar uma dica. Vocês podem trabalhar com grãozinhos de feijão. Então, separem 10 grãozinhos de feijão, depois separa mais 5 grãozinhos de feijão e conta o total. Qual que é o total de dinheiro que ele tem? Então, 10 mais 5 você vai descobrir e preencher a frase de resposta. Henrique tem tantos reais. O mesmo você vai fazer com o Luan, só que o Luan tem uma nota de 50 e uma de 2 reais. Então, 50 mais 2 reais, você sabe quanto que é? Então, qualquer coisa, use aí os grãozinhos de feijão para você contar e descobrir. E o Pedro tem uma nota de 20 e uma nota de 1 real. Então, você vai descobrir quanto que ele tem e preencher também a frase de resposta. Depois, vocês vão responder as perguntas número 3 e 4. A número 3 diz, qual dos meninos tem mais dinheiro? Então, qual desses meninos que tem o maior valor, né? O maior número? No número 4, qual dos meninos tem menos dinheiro? Então, qual dos meninos tem um valor menor? Continuando, equivalência de valores. Você já ouviu falar em trocar dinheiro? Trocar dinheiro é uma operação feita quando você tem uma ou mais cédulas e troca essas cédulas por outras de menor ou maior valor, mas mantendo a mesma quantia em dinheiro. Por exemplo, trocando uma cédula de 10 reais por 2 de 5 reais, permanecemos com um total de 10 reais. Então, isso quer dizer que uma cédula de 10 reais é igual, né, tem a mesma quantia de 2 cédulas de 5 reais, porque 5 mais 5 é igual a 10. Então, há várias maneiras de nós trocarmos, né, nossas cédulas por outras e mantermos a mesma quantia, né? Então, continuar com o mesmo, a mesma quantidade de dinheiro, né? Então, nós vamos agora, na página seguinte, observar algumas trocas, né, que são possíveis de fazer e essas trocas não modificam a quantia, né, a quantidade do dinheiro. Então, lá na primeira, nós temos 5 moedas de 1 real, que pode ser trocada por uma cédula de 5 reais. Depois, nós temos 2 cédulas de 5 reais, que podem ser trocadas por uma de 10 reais. Depois, nós temos 2 cédulas de 10 reais, né? Ou seja, 10 mais 10. E 10 mais 10 é igual a 20. Então, essas 2 cédulas podem ser trocadas por uma cédula de 20 reais. Depois, nós temos 5 cédulas de 10 reais. Olha, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, se vocês pegarem essas cédulas e irem contando de 10 em 10, porque cada uma vale 10. Então, vocês podem contar 10, 20, 30, 40, 50. Então, essas 5 cédulas de 10 reais podem ser trocadas por uma de 50. Tudo bem? Continuando. Lá na página 68. Agora, nós temos 2 cédulas de 50 reais que podem ser trocadas por uma cédula de 100 reais. 50 mais 50 é igual a 100. Lá no número 5, agora é sua vez. 5 cédulas de 20 reais podem ser trocadas por uma única cédula. Você sabe qual é? Desenhe no quadro a seguir a cédula que corresponde ao valor de 5 notas de 20 reais. Então, primeiro ano, aqui vocês vão descobrir quanto que é, né? Quanto que é essa quantia aqui de 5 cédulas de 20 reais. Então, 5 cédulas de 20 reais vale quanto? E você pode trocar de que maneira? Ok?
Agora eu vou especificar melhor um exemplo que nós vimos aqui. Turminha, olha só esse exemplo. Aqui eu tenho uma cédula de 50 mais uma cédula de 50. E quanto que eu tenho? Quanto é 50 mais 50, hein? Vamos voltar lá nas aulas que nós tivemos de unidade e dezena. Então, uma cédula de 50 reais equivale a 5 dezenas. Vocês se lembram que 5 dezenas é igual a 50? Então, nós temos aqui as 5 dezenas, ok? Depois eu tenho uma outra cédula de 50 lá embaixo, então eu tenho mais 5 dezenas. Então, olha só, 5 dezenas em cima, mais 5 dezenas embaixo. Quantas dezenas nós temos aí? Cada dezena é uma barrinha. Então, quantas barrinhas nós temos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 barrinhas de dezenas, ok? Então, vamos agora somar essas dezenas, né? Então, vamos contar de 10 em 10, porque somando as dezenas é igual a gente fazer aquela contagem, né? De 10 em 10. Quanto que é 10 mais 10? 10 mais 10 é 20. Mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90 e mais 10, 100. Então, olha só como ficou. 10 mais 10, 20, depois 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, olha o que eu fiz. Cada cédula de 50 reais eu decompus em dezenas. Então, cada cédula, 5 dezenas. Então, se eu tenho duas cédulas, eu tenho 5 dezenas mais 5 dezenas, ou seja, 10 dezenas. E 10 dezenas é igual a 100 reais. Tudo bem? Agora, eu vou dar um tempo para vocês fazerem, né? Para vocês resolverem aí as atividades e eu já volto para nós corrigirmos, ok? Então, vamos corrigir. Vocês descobriram qual é a quantia de dinheiro que cada criança tem? O Henrique tem 10 mais 5 e 10 mais 5 é igual a 15. O Luan tem 50 mais 2 e 50 mais 2 é 52. Então, vocês preencheram a frase de resposta com 52. O Pedro tem 20 mais 1. 20 mais 1, 21. Certo? Agora, lá na pergunta número 3, qual dos meninos tem mais dinheiro? Então, você comparou esses três números e percebeu que o número maior é o 52. Portanto, o Luan é quem tem mais dinheiro. Na pergunta número 4, qual dos meninos tem menos dinheiro? Quem tem menos é o Henrique, não é? O Henrique tem 15 reais. O Luan tem 52, o Pedro 21 e 15 é o número menor, portanto, é a menor quantia. Então, vocês escreveram Henrique, certo? Acertaram? Então, vamos continuar a nossa correção aqui na página 68. E o exercício 5 está pedindo para nós trocarmos essas 5 cédulas de 20 reais por uma única cédula. Então, qual que é a única cédula, né, que equivale a essa mesma quantia que nós temos aí em cédulas de 20? Você conseguiu descobrir? Quanto que é 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20? É igual a 100, né? Então, essas 5 cédulas de 20 reais dá para serem trocadas por uma cédula de 100 reais. E como que você descobriu isso? Olha só como que eu descobri. Aqui nós temos 5 cédulas de 20 reais, como lá no nosso exercício. Cada cédula de 20 reais eu decompus em dezenas. Então, 20 é igual a 2 dezenas, não é verdade? 2 dezenas não é 10 mais 10 e 10 mais 10 é igual a 20? Então, cada cédula eu troquei por 2 dezenas. Então, 2 dezenas, mais 2 dezenas, mais 2 dezenas, mais 2 dezenas e, por último, mais 2 dezenas também.
Então, olha só, vamos contar quantas dezenas nós temos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas. Então, 10 dezenas é igual a 100. Olha só, basta a gente fazer aquela contagem de 10 em 10. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, depois 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, essas 5 cédulas de R$ 20 é igual a R$ 100, ok? E nós podemos também somar essas dezenas, né, de 20 em 20. Então, olha só, duas dezenas, R$ 20, mais 20 é igual a 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 20, 80. E 80 mais 20, 100. Então, tudo isso é igual a 100 e nós podemos então trocar as 5 cédulas de 20 por uma de 100. Deu para entender? Fácil, hein? Ou não muito? Fiquem tranquilos porque nós ainda vamos trabalhar bastante com o dinheiro. Vocês também vão ter muito tempo para aprender, né? E também no dia a dia, na prática, né? Vocês manuseando o dinheiro, né? Fazendo compras, recebendo troco, vocês vão ficar cada vez mais craque, né? Agora nós estamos apenas começando esse conteúdo. Agora a nossa aula fica por aqui, primeiro ano. Tô com muita saudade de vocês, né? Adorei rever vocês lá no nosso drive-thru. Um beijo e até a próxima aula. Amanhã tem mais. Espero vocês.